there actual contradictions between the Gospels? Será que há de fato contradições entre os evangelhos? You don't have to search very long on the internet. Você não precisa fazer uma busca muito aprofundada na internet to find long lists of what people have put together. Para descobrir longas listas do que as pessoas andaram combinando aí. Of what they believe are errors in just about any part of Scripture you choose. Do que essas pessoas acreditam serem erros de talvez qualquer parte, trecho das Escrituras que elas escolherem. And the vast majority of these simply represent two people addressing the same topic from complementary perspectives. E a maioria dessas listas, desses assuntos, é duas pessoas observando um texto, né, de uma forma complementar. There must be people out there with too much time on their hands. Deve haver gente por aí que tem tempo demais para esse tipo de coisa. And very little creative imagination. E pouca imaginação e criatividade. People report events they witnessed in many different ways. As pessoas registravam eventos de que elas testemunhavam de muitas maneiras diferentes. And that doesn't automatically mean that everyone but one person is lying. E isso não significa que necessariamente todas as pessoas, a não ser uma, estejam mentindo. If a news reporter were to ask 5 of you, what happened tonight? I bet you would say very different things. Se repórter fosse perguntar para 5 pessoas daqui o que aconteceu aqui hoje à noite, com certeza teríamos relatos diferentes. But you're good, well, most of you are good Baptists. You wouldn't contradict each other. Mas eu sei, a maioria de vocês, se são bons batistas, né? Vocês não iam se contradizer entre si. I hope. Eu espero. But once in a while, there are harder problems. Mas lá de vez em quando há dificuldades mais complicadas. And so what most of tonight's talk does is to look at a sampling of those problems. Então, a maior parte da nossa palestra hoje vai tratar de uma amostra desses problemas. And how we perhaps should think about them. E como então nós poderíamos pensar a respeito deles? I'm going to start with the very smallest differences and work my way toward bigger ones. Eu vou começar com as menores diferenças entre textos comparados e depois prosseguir para diferenças maiores. The first passage that I have chosen involves the teaching of John the Baptist in Matthew and Luke. O primeiro que eu escolhi tem a ver com o ensino de João Batista, tanto em Mateus quanto em Lucas. I'll give you a minute to speed read those texts. Vou dar um minuto para vocês fazerem uma leitura rápida aí desses textos. And hopefully, as you are reading them, eu espero que enquanto você está lendo os textos, what strikes you the most is how most of the words are exactly the same. O que provavelmente está chamando mais a sua atenção é que a maioria das palavras dos dois textos comparados são exatamente as mesmas. Just as they are in the Greek. E assim acontece também no grego. In fact, it's passages like these that lead scholars to be convinced that there is a literary relationship among the Gospels. E na verdade, textos assim levam os estudiosos a pensar que existe de fato uma correlação literária entre os textos. Especially among the first 3, Matthew, Mark, and Luke. Especialmente entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Now, if you're willing to admit it, which ones of you are students at the moment? Se você quiser se manifestar, quantos de vocês são estudantes atualmente? The elect. Os eleitos. What would your
professor do if two of you turned in a paper? O que é que o seu professor faria se dois de vocês entregassem um trabalho That at some point had as many words identical in the two papers as you see here? que a certa altura do trabalho escrito tivesse o mesmo número de palavras idênticas como vocês veem nesses dois textos comparados aqui? Or maybe I should ask the professors what they would do. Ou talvez eu deveria perguntar aos professores aqui o que eles fariam. I'll tell you what I would assume. Eu vou dizer para vocês o que eu pressuporia. I would assume that one person had copied from the other. Eu pressuporia simplesmente que uma pessoa copiou da outra. Or that you had each used a common source. Ou que ambos usaram a mesma fonte. Perhaps you found something on the internet. E talvez encontraram algo assim na internet. And you cited it without a footnote. E aí vocês citaram sem uma nota de rodapé. But it's only Americans who do that, right? Mas são só estudantes norte-americanos que fazem isso, não é verdade? You're too spiritual. Vocês são espirituais demais para isso. Again, I hope so. Eu pelo menos espero isso. That leads us to a chart Isso então vai nos levar a um quadro, about what is sometimes called the synoptic problem. o que às vezes é chamado de problema sinótico. Matthew, Mark, and Luke are called the synoptic gospels Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. because you can create a synopsis of them, 3 parallel columns. Você pode criar uma sinopse desses evangelhos em 3 colunas paralelas. And wherever a particular story or teaching of Jesus appears, E sempre que aparece uma história, um ensinamento de Jesus, in 2 or 3 or at times even 4 gospels, you can compare them. em 2 ou 3 e às vezes até nos 4 evangelhos, você pode fazer uma comparação entre eles. The majority of scholars are convinced A maioria dos estudiosos tem convicção hoje that Mark wrote first, que Marcos foi o que escreveu primeiro, that Matthew used Mark at many points, e que Mateus usou Marcos em muitas ocorrências, em muitos trechos. so did Luke, E assim Lucas fez a mesma coisa, but then both of them added things unique to their own gospels. mas aí os dois acrescentaram coisas singulares, especiais, a cada um a seu evangelho. Which in this chart I've labeled simply M and L. Que nesse quadro aí eu simplesmente chamei de M, com referência a Mateus, e L, em referência a Lucas. But then there are approximately 235 verses, Mas aí há também em torno de 235 versículos, including the ones we just saw on John the Baptist's teaching, incluindo aqueles que acabamos de ver sobre o ensinamento de João Batista, where Matthew and Luke have something but Mark doesn't. em que Mateus e Lucas têm alguma coisa e Marcos não traz. How are we to explain this? Como é que devemos explicar isso? When we compare Matthew with Mark or Luke with Mark, Quando comparamos Mateus com Marcos ou Lucas com Marcos, and through a variety of criteria we ask who has preserved more literally what Jesus originally said or did, e sempre analisarmos com os critérios quem preservou de forma mais literal o que Jesus disse, a substantial majority of the time the answer is Mark. e a evidência maior é que na maioria dos casos Marcos foi quem fez isso. But when we ask that same question about the 235 verses in Matthew and Luke, Mas quando fazemos a mesma pergunta em relação aos 235 versículos em Mateus e em Lucas, that aren't found in Mark, que não estão em Marcos, about half of the time Matthew looks like the original and about half of the time Luke does. metade das vezes Mateus parece ser o original e metade das vezes Lucas parece ser. Which suggests that perhaps they were each using a common source in slightly different ways. O que sugere que ambos estavam usando uma fonte comum de maneiras um tanto diferentes. And scholars have come to call that source Q. E os estudiosos
acabaram chamando essa fonte de que? There are so many strange things that people believe about Q. Há tantas coisas tão estranhas em que as pessoas acreditam a respeito desse que. It's kind of a special letter. É tipo de uma letra especial. Did the James Bond films get translated into Portuguese? Os filmes de James Bond são conhecidos aqui? There's a character in the British intelligence named Q. E aí tem um personagem da inteligência britânica chamado Q. Não sei se é assim mesmo que é nos filmes aqui. He has nothing to do with this. Ele não tem nada a ver com essa fonte Q aqui. Q is simply the first letter of the German word Quelle, Q é simplesmente a primeira letra da palavra alemã Quelle, which means source. que significa fonte. That's kind of boring. Isso é algo nada de interessante nisso, né? No mystery or intrigue there. Não tem nada intrigante, não tem mistério nisso. But it was German scholars who first came up with this theory, so we're stuck with the letter Q. Mas foram os estudiosos eruditos alemães que primeiro surgiram com essa ideia e estamos aí com essa letra Q. At this point, somebody might be having a very good question. A essa altura alguém talvez tenha uma pergunta muito interessante. Couldn't God have inspired each of the gospel writers completely independently of each other? Deus não poderia ter inspirado cada um dos autores evangélicos, dos evangelhos de forma totalmente independente, cada um deles? And he wanted them to say exactly the same thing in some places? E ele queria que eles dissessem exatamente a mesma coisa em alguns lugares? And the answer is yes, he certainly could have. E a resposta é claro que ele poderia ter feito isso. But the one gospel writer who tells us in detail what he believed he was doing, mas um autor dos evangelhos que nos diz em detalhes do que ele estava fazendo, is Luke in the first 4 verses of his gospel. É Lucas nos primeiros 4 versículos do seu evangelho. And he appears to say something different. E ele parece estar dizendo algo diferente. You can read the passage on the screen. Vocês podem ler a passagem aí na tela. But I think you should be able to see at least 3 important steps in the process of composing Luke's gospel. Mas eu creio que vocês deveriam perceber 3 passos diferentes na composição do Evangelho de Lucas. In the first verse, Luke is aware that other people have already begun to write down things about No Jesus. primeiro versículo, fica claro que Lucas já está consciente de que outras pessoas começaram a escrever os eventos da vida de Jesus. He probably is thinking of Mark. Ele está provavelmente pensando em Marcos. Maybe if there is anything like the Q hypothesis, something like Q. E se por acaso houver algo como a hipótese da fonte Q, talvez ele esteja pensando em algo como o Q. There could very easily have been other short collections of Jesus' teaching or actions. E facilmente poderia ter havido uma coleção, né, de outros textos breves sobre os atos e ensinamentos de Jesus. But Luke doesn't stop there. Mas Lucas não para aí. In verses 2 and 3, he talks about working like an ancient historian Nos did. versículos 2 e 3, ele fala como se estivesse trabalhando como um antigo historiador. He sought out people who were eyewitnesses of the ministry of Jesus. Ele foi à busca de pessoas que eram testemunhas oculares do ministério de Jesus. And also those he calls servants of the word, E também aqueles que ele chama de servos da palavra, which seems to be a technical term que parece ser um termo técnico for leaders in the early Christian community com referência a líderes da antiga comunidade cristã who knew the accounts of Jesus well que conheciam bem os relatos de Jesus and were authorized to pass it on by word of mouth. e estavam autorizados a passar isso adiante de boca em boca. And
And so Luke speaks about carefully investigating everything from the beginning. E aí Lucas fala de investigar cuidadosamente tudo desde o começo. But then there's a third step to his work. Mas há um terceiro passo no seu trabalho. He has decided to write an orderly account. Ele decidiu então escrever um relato ordenado. This word for orderly does not necessarily mean just chronological order. Essa palavra aqui, por trás da palavra ordenado, não significa necessariamente uma ordem cronológica. It can also refer to a topical or thematic order. Pode se referir também a uma ordem temática. And we see both of those throughout the Gospels. E vemos os dois sendo usados nos evangelhos. But Luke is then also selecting things to say. Mas Lucas está também escolhendo coisas que ele quer dizer That will help convince this man Theophilus que vão ajudar a convencer esse homem Teófilo of what he says is the certainty of the things you have been taught. daquilo que ele chama da certeza das coisas que te foram ensinadas. So, with that background, how do we explain some of the differences between the Então, Gospels? com esse pano de fundo colocado, como nós explicamos algumas das diferenças entre os evangelhos? Well, as I said before, many of them are simply very minor variations. Como já disse, muitos deles são variantes muito pequenas, diferenças muito pequenas. Remember that Jesus taught almost entirely in Aramaic or Hebrew. Lembre que Jesus ensinou quase que o tempo todo em aramaico ou em hebraico. And the Gospels are translations into Greek. E os evangelhos são traduções para o grego. I'm sure those of you who have studied more than one language know that there are different ways to translate from one language to the Eu next. sei que aqueles de vocês que já estudaram mais do que uma língua sabem que há diversas maneiras de traduzir uma palavra, uma expressão de uma língua para outra. And yet still be faithful to the meaning of the person's original words. E ainda assim ser fiel às palavras originais da pessoa que as falou. So here is just one of many examples I could have chosen. Aqui está somente um de muitos exemplos que eu poderia ter escolhido. Where there is a slight difference between Mark saying, when you hear, and Matthew saying, you will hear. E que há uma pequena diferença entre Marcos dizendo quando vocês ouvirem e Mateus vocês ouvirão. But both are true and they don't change the meaning of what Jesus says the disciples will hear. Mas ambos são verdadeiros e não mudam o sentido do que os discípulos vão ouvir. Another very small difference has a bit more importance theologically. Uma outra diferença muito pequena tem, no entanto, uma importância teológica maior. In the Beatitudes, did Jesus bless the poor in spirit, or did he bless the physically and materially poor? Nas bem-aventuranças, Jesus abençoou e declarou bem-aventurados os pobres em espírito ou os pobres materialmente falando, fisicamente falando. And this is not just a difference in this one beatitude, you can see it throughout the Beatitudes in the two Gospels. E aí, essa não é só uma única diferença entre as bem-aventuranças nos evangelhos, mas corre por várias delas. And again, I think the answer is both. E eu preciso responder, o que eu acho é que significa as duas coisas. A word in the Hebrew Bible that is regularly used to talk about the poor Uma palavra na Bíblia hebraica usada com frequência para se referir aos pobres is the Hebrew anawim, é o hebraico anavim, which refers to those who literally do not have many possessions. que se refere àqueles que literalmente não têm muitas posses. But it's typically used of the poor in Israel who are trusting in God. Mas é usado de forma típica com referência aos pobres em Israel que confiam em Deus. They realize they have to rely on God for the things of this life. Eles percebem que precisam depender de Deus para receber as coisas necessárias para esta vida. So both Beatitudes are true. Então ambas as bem-aventuranças são verdadeiras.
But I find it very interesting in North America that it's almost always Matthew that is taught. Mas é interessante, eu percebo que na América do Norte, o que mais se ensina quase que exclusivamente é essa percepção de Mateus. I think a lot of North American Christians are slightly embarrassed by how much they have. Eu creio que uma série de norte-americanos estão ali assim meio envergonhados de tudo que eles têm. And they try to avoid many passages in the Bible that talk about God's special love for those who do not have the things of Eles this world. tentam evitar uma série das passagens que falam sobre o amor especial de Deus por aqueles que não têm tanto quanto eles têm. Another small difference, maybe slightly bigger. Uma outra pequena diferença pequena, talvez levemente maior. What did the voice from heaven say at Jesus' baptism? O que é que a voz do céu disse no batismo de Jesus? Well, the most literal translation probably is that God spoke directly to Jesus. Provavelmente a versão mais literal é que Deus falou diretamente para Jesus. And said, "You are my beloved son." Ele disse: "Tu és o meu filho amado." But Matthew paraphrases that and says, "This is my beloved son." Mas Mateus faz uma paráfrase disso e diz: "Este é o meu filho amado." Because he wants to make it clear that the voice was to be heard and thought about by all those present. Porque ele quer deixar claro que essa voz seja notada e ouvida por todos os que estão presentes ali. That God was not just reassuring Jesus of his identity, Que Deus não estava só reafirmando a Jesus a identidade dele, but pointing out that identity to all of those present. mas ressaltando essa identidade para todos os presentes em volta. We move on to a little bigger example. Agora vamos prosseguir para um exemplo com diferença um pouco maior. What happened at the end of the episode of Jesus calming the storm? O que aconteceu no final do episódio em que Jesus acalma a tempestade? Did he first calm the storm and then rebuke the disciples for not having any faith? Ele primeiro acalmou a tempestade, depois repreendeu os discípulos por não terem fé alguma? Or did he rebuke them for little faith and then calm the storm? Ou ele os repreendeu por terem pequena fé e depois acalmou a tempestade? Matthew may have the more literal sequence. Talvez Mateus tenha a sequência mais literal. Mark actually begins most of the sentences in this story with the Greek word "and." Marcos começa a maioria das frases dessa história com a palavra grega "e". He simply says, "This happened, and this happened, and this happened, and this happened." Ele simplesmente diz: isto aconteceu, e isto aconteceu, e isto aconteceu, e também isto aconteceu. And we're not sure if he is trying to say everything in the exact order. E não temos certeza se ele está tentando dizer tudo exatamente na ordem correta. But we do know that Mark is the gospel that most emphasizes the fear and the failure of the disciples. Mas nós sabemos que Marcos é o evangelista que mais enfatiza o medo, o temor e também o fracasso dos discípulos. And so once we see that pattern, we understand perhaps why he arranges things the way he E uma vez does que here. nós entendemos esse padrão de Marcos, entendemos melhor por que ele faz essa ordenação dos eventos aqui. Let's go on to a slightly bigger example. Então vamos agora prosseguir para um exemplo um pouco maior, uma diferença um pouco maior. The little parable or metaphor of new wine for new wineskins. A breve parábola ou metáfora com referência ao vinho novo que precisa de odres, de vasilhas de couro novas. I could have put up here Matthew's account also, but it would look almost exactly like Mark's. Eu poderia ter colocado aqui também o relato de Mateus, mas seria muito parecido com o de Marcos. But Luke has an extra part. Mas Lucas traz aqui um acréscimo. He is probably quoting Jesus using irony Ele provavelmente está citando aqui Jesus fazendo um comentário irônico about
how sad or tragic it is how the Jewish leaders are reacting. Sobre a tristeza, o quanto é triste que a forma em que os líderes judeus estão reagindo. Now, relax. This probably has nothing to do with drinking literal wine. Agora fica sossegado aí que provavelmente isso não tem nada a ver com beber vinho, literalmente falando. It has to do with the arrival of the kingdom and its new forms that Jesus is bringing with it. E tem a ver com a chegada do reino e com as novas formas que Jesus está trazendo consigo. New teaching requires new forms. O ensinamento novo requer formas novas. Just like new wine, which is still fermenting, needs soft new wineskins. Assim como o vinho novo que ainda está fermentando requer os odres mais macios. But as with real wine, some people prefer the old. Mas assim como com o vinho novo, com o vinho real, tem pessoas que preferem o vinho velho. And in Luke's account, Jesus is talking about those who are rejecting his teaching. E no relato de Lucas, Jesus está falando daqueles que rejeitam o seu ensinamento. They don't want any change, they just want the old. Eles não querem mudança alguma, eles só querem o They antigo. think it's better. Eles acham que essa parte, o velho, é melhor. There's no contradiction here just because Luke adds this. Não há contradição alguma aqui só porque Lucas acrescenta alguma coisa. If Luke had access to no information other than Mark and Q, we could understand. Se Lucas não tivesse acesso a nada mais do que a Marcos e Q, nós poderíamos entender Why some people are skeptical of this addition. porque pessoas são céticas em relação a esse acréscimo. But if Luke is telling the truth in the opening verses of his gospel, then he knew other sources. Mas se Lucas está falando a verdade na abertura do seu evangelho, ele conhecia outras fontes. He interviewed other people who had heard Jesus. Ele entrevistou outras pessoas que tinham ouvido Jesus. And it's perfectly natural that he would have wanted on various occasions to add more than the other gospels E é have. muito natural que em certas ocasiões ele quisesse acrescentar mais do que os outros evangelistas haviam registrado. Come back. Now we come to a still bigger difference. Agora estamos chegando a uma diferença ainda maior. The difference between Matthew and Mark in the resurrection of Jairus' daughter. A diferença entre Mateus e Marcos na ressurreição da filha de Jairo. Matthew is just a little more than half as long as Mark. Mateus, o relato de Mateus é um pouquinho mais do que a metade em extensão do relato de Marcos. In Mark's account, we read about the sending of a messenger on two different No occasions. relato de Marcos vemos ali registrado o envio de um mensageiro duas vezes, As Jesus is getting closer to the house of the little girl. à medida que Jesus vai chegando mais perto da casa da menina. Matthew dramatically abbreviates the story and just tells about one sending. E Mateus abrevia radicalmente essa história e só registra um envio de mensageiro. At this point, we have to remind ourselves that ancient historians didn't have the same standards of precision that Nessa we have. altura, nós precisamos nos lembrar de que historiadores antigos não tinham os mesmos padrões de precisão que nós seguimos hoje. We might say, no, Matthew, you needed to include all the details. Nós poderíamos dizer, Mateus, você teria que ter incluído todos os detalhes da história. Ours is a written culture, A nossa cultura é uma cultura escrita, even if sometimes it's just written on screens, mesmo que às vezes a escrita apareça só em telas. and we know it's not really there. E nós, mesmo que saibamos que na verdade não está ali. When the computer crashes and we haven't backed up our work. Principalmente quando dá um pau no computador e nós não salvamos o nosso trabalho. We haven't sent it off to that mysterious cloud. E aí ainda não tínhamos enviado aquele arquivo para aquela nuvem misteriosa. But in the ancient world, people didn't write nearly as much. Mas no mundo antigo,
mas não chegava nem perto que as pessoas registravam por escrito em comparação com hoje. They tried to be brief and succinct. Elas tentavam ser muito breves, sucintas. And just tell that which they thought was important. E simplesmente tentavam dizer e relatar aquilo que era mais importante. And different writers had different amounts that they thought was important. E aquilo que elas achavam importante e diferentes autores, então, tinham diferentes opiniões sobre o que era importante. In both of these accounts, Jesus raises Jairus' daughter from death. Em ambos os relatos, Jesus ressuscita a filha de Jairo. And numerous other details match exactly. E inúmeros outros detalhes correspondem exatamente. We shouldn't be concerned that one of the authors seems to have abbreviated. Não deveríamos nos preocupar com o fato de que um dos autores fez uma abreviação. And abbreviated rather dramatically. E, inclusive, abreviou de forma drástica. But now let's look at something different. Agora vamos olhar algo diferente ainda. Two versions of what we usually call the parable of the lost sheep. Duas versões do que normalmente chamamos de a parábola da ovelha perdida. But only Luke really describes a sheep that is totally lost. Mas somente Lucas, de fato, descreve uma ovelha que está totalmente perdida. Matthew's account seems to be talking about a sheep that has wandered away. O relato de Mateus parece estar falando de uma ovelha que se desviou das outras. And there are other differences which you can read there very easily. E há outras diferenças aí que são bem facilmente reconhecidas. If you look at a synopsis or harmony of the Gospels, Se você observar uma sinopse, a harmonia dos evangelhos, you will always see these printed parallel to each other. sempre você vai ver esses dois relatos impressos em paralelo. But you always have to ask a question when you see parallels. Mas você sempre precisa fazer a seguinte pergunta quando você vê trechos paralelos. Do they come from the same context in Jesus' ministry? Elas vêm no mesmo contexto do ministério de Jesus? And in this case, the answer is no, not at all. E nesse caso a resposta não, de jeito nenhum. In Matthew, Jesus is teaching only the disciples in chapter Em 18. Mateus, Jesus está ensinando somente os discípulos no capítulo 18. And the whole chapter has to do with teachings on humility and repentance. E todo o capítulo tem a ver com ensinamentos sobre humildade e arrependimento. In Luke's gospel, he is addressing the crowds Já no Evangelho de Lucas, ele está se dirigindo à multidão. at a different time, in a different place. Num outro lugar, num outro momento do seu ministério. Some of the Pharisees and scribes are present, Alguns dos fariseus e escribas estão lá presentes. and they are complaining that Jesus eats with tax collectors and sinners. E eles estão reclamando que Jesus está comendo com pecadores e cobradores de impostos. You ever wonder about that expression, tax collectors and sinners? Você já pensou uma vez, com um pouco mais de calma, sobre essa expressão, os publicanos, cobradores de impostos e pecadores? If that doesn't sound strange, you've been in church too long. Se isso não soa estranho para você, você já está na igreja há tempo demais. I mean, imagine your occupation being linked with sinners. Imagine a sua profissão ser automaticamente conectada com pecadores. Engineers and sinners. Engenheiros e pecadores. Business people and sinners. Homens de negócio e pecadores. Housewives and sinners. Donas de casa e pecadores. Pastors and sinners. Pastores e pecadores. Oh, we know one or two of those. Sim, nós conhecemos ou dois desses aí, né? Ouch. Ouch. But it's a very strange expression Mas é uma expressão muito estranha to speak about the most outcast and wicked of society. de falar dos mais marginalizados e ímpios da sociedade. Why
could Jesus not have told the same basic story twice? Porque Jesus não poderia ter contado a mesma história duas vezes. And changed a few of the details to suit each E occasion. mudar alguns dos detalhes para se ajustar a cada ocasião. If you teach or preach for any length of time, you will have to repeat your best E stories. se você está pregando, ensinando já há um bom tempo, você obrigatoriamente vai ter que repetir algumas das suas melhores histórias. Otherwise, you'll run out of good things to say. Senão você vai ficar sem coisas boas para dizer. So keep that option in mind as well. Portanto, mantenha essa opção em mente também. We continue. Vamos continuar. Cumulative harmonization. Harmonização cumulativa. What does that daunting term mean? O que esse termo estranho aí quer dizer, essa expressão? Well, it simply means that sometimes each gospel gives us a part of a larger complex event. Simplesmente quer dizer que, às vezes, cada dos evangelhos nos dá uma parte, né, de um evento mais amplo. There are many critics who say, no, harmonization is wrong, in fact, it's not possible. E há críticos que dizem que não, a harmonização é errada e, na verdade, nem possível é. But here are two famous examples in the history of the church. Mas aqui há dois exemplos famosos da história da igreja, Putting the 7 sayings of Jesus from the cross together in a plausible chronology. um que coloca as 7 últimas palavras de Cristo na cruz numa sequência cronológica plausível, Even though Mark gives us one, which is also in Matthew. mesmo que Marcos nos dê que também está em Mateus, Luke gives us 3, Lucas nos fornece 3 and John gives us 3. e João nos fornece 3. And Luke's 3 sayings fit some of the themes that he wants to highlight. E as 3 afirmações que vêm de Lucas se encaixam em alguns dos temas que ele sublinha. Luke is the gospel that speaks the most about forgiveness, Lucas é o evangelho que mais fala do perdão, about salvation, sobre a salvação and about prayer. e sobre a oração. And that's what the 3 sayings found in just Luke's gospel deal with. E é o que as 3 afirmações encontradas em Lucas é disso que trata. Not one gospel imagined that someday Christians would gather and have services on Good Friday. Nenhum dos evangelhos imaginava, dos autores imaginavam que algum dia os cristãos se reuniriam para fazer um culto na Sexta-feira Santa. And combine the 7 sayings together in a beautiful service. E que combinariam essas 7 afirmações numa bela cerimônia, num belo culto. And if we are preaching a single gospel, E se nós pregamos de um evangelho só, then we ought to highlight the themes that gospel é stresses. claro que devemos então destacar os temas sublinhados por aquele evangelho. But there's nothing historically improbable about saying, here is a logical order in which they probably happened. Mas não há nada na história que desminta, né, a possibilidade dessa ordem cronológica. And the same is true with the accounts of Jesus' resurrection. E o mesmo acontece em relação aos relatos da ressurreição de Jesus. By now you've already read that side of the slide at least 3 times. A essa altura vocês já leram aquele lado da tela ali pelo menos 3 vezes. Or however many. Ou sei lá quantas. Different gospels highlight different appearances of Jesus to various Os disciples. diferentes evangelhos realçam diferentes aparições de Jesus aos seus discípulos. But there's no necessary contradiction. Mas não há necessariamente aí uma contradição. And there is a logical sequence that makes sense that we can put them in. E há uma sequência lógica que faz sentido se nós encaixarmos dessa maneira. We come to a final example E estamos chegando agora a um último exemplo, that really is a good one
to talk about the different theological emphases in the Gospels. Que é de fato exemplo muito bom para a gente falar sobre as diferentes ênfases teológicas dos evangelhos. Jesus walking on the water, coming to the disciples in the boat. Jesus anda sobre a água e vem aos discípulos ali no barco. Matthew begins as Mark and John do. O Mateus começa assim como Marcos e João começam. It was a dark and stormy night. Era uma noite escura, uma tempestade. And the wind was against the boat. E o vento estava soprando contra o barco. The disciples were having a very hard time getting across the lake. E os discípulos estavam tendo muita dificuldade para cruzar o lago. And in the distance they see what at first they think is a ghost. E lá à distância eles veem o que eles acham primeiro que é um fantasma. And then they realize it's Jesus. E aí eles percebem que é Jesus. And he's not swimming. Ele não está nadando. And he's not in a boat. Ele não está num barco. How is this possible? Como é que isso é possível? He's walking across the waves. Ele está ali andando sobre a água, cruzando as ondas. And he says to them, as we quoted last night, Ele diz para eles, como já citamos ontem à noite, fear not, I am não tenham medo, eu sou the divine Messiah. o Messias divino. But then only Matthew includes the next episode. Mas aí somente Mateus inclui o episódio seguinte. Peter is such a wonderful disciple. Pedro é um discípulo simplesmente He maravilhoso. is always impulsive. Ele sempre é impulsivo. You never have to wonder what he's thinking. Você nunca precisa ficar pensando, será que sobre o que ele está pensando? He just blurts out what's on his mind. Ele simplesmente explode com o que está na sua cabeça. And he says, Lord, if it's you, let me walk to you. Ele diz simplesmente, Senhor, se é você, eu quero andar até você. Posso? And he gets out of the boat. E ele sai do barco. None of the other disciples did that. E os outros discípulos não fazem isso, não. Do you think we could walk on air? Você acha que nós podemos andar sobre o ar aqui? No. But very quickly, he becomes afraid and he starts to sink. Mas logo depois ele fica com medo e começa a afundar. Jesus reaches out, grabs him and says, "Oh, you of little faith." E Jesus estica o braço para ele, para pegá-lo, e diz, você com pequena fé. Now, give him credit for some faith. Mas dê crédito para ele por alguma fé, pelo menos. He got out of the boat. Ele saiu do barco. But it didn't last very long. Mas não durou muito. And so, he helps Peter into the boat. He gets into the boat. Então ele ajuda Pedro a entrar no barco, ele entra no barco. And Matthew says the disciples worshipped him, calling him the Son of God. E Mateus diz que os discípulos o adoraram, chamando-o de Filho de Deus. But now, see what Mark does. Mas agora vamos ver o que Marcos faz. The first several verses are almost identical. Os primeiros versículos são praticamente idênticos. Mark simply omits the whole story about Peter getting out of the boat. Marcos simplesmente omite toda a parte da história em que Pedro sai do barco. But when Jesus is in the boat, mas aí quando Jesus está no barco, he says the disciples still didn't understand because their hearts were hardened. Diz que os discípulos ainda não entendiam porque o seu coração estava endurecido. Can the way Matthew ends and the way Mark ends both be true? Será que os dois finais da história, de Mateus e de Marcos, podem ser verdadeiros? Critics love to mock evangelicals for saying these can be harmonized. Os críticos gostam de tirar uma onda aí com os evangélicos que dizem que esses dois relatos podem ser harmonizados. But I think the critics just lack imagination. Mas eu acho que aos críticos simplesmente falta imaginação. Can you imagine
yourself in the boat? Você consegue se imaginar naquele barco? Somebody other than Peter? E ser alguém diferente de Pedro? Watching all of this happen? E assistindo a tudo isso acontecendo? Do you understand what's going on? Você está entendendo o que está acontecendo aí? I wouldn't. Eu não conseguiria entender. Would there be some hardness in our hearts? There would in mine. Será que haveria alguma dureza de coração em nós? Com certeza no meu haveria. But this is a culture when a king comes to town, you bow and adore him. Mas essa é uma cultura em que quando um rei passa pela sua cidade, mesmo pela sua aldeia, você se curva diante dele. You acclaim him with royal titles. E você exclama e declara para ele títulos régios. If I saw somebody walking on the water and doing all of this, I would bow down to them. Se eu tivesse visto alguém andando sobre a água e fazendo tudo aquilo, eu teria me curvado também diante dele. I might give them some divine titles. E eu poderia até atribuir alguns títulos divinos a essa pessoa. I don't think it's that hard to harmonize these two. Eu não acho que seja tão difícil harmonizar esses dois relatos. But the more interesting question for me Mas a pergunta mais interessante para mim is why did Matthew and Mark choose to end their stories so differently? é por que Mateus e Marcos decidiram terminar a sua história de forma tão diferente. Matthew is the gospel that most emphasizes worship. O Mateus é o evangelho que mais realça a adoração. Matthew is the gospel that most emphasizes Jesus as Son of God. Mateus é o evangelho que mais realça a Jesus como Filho de Deus. Matthew is not quite so hard on the disciples. He gives them credit for some faith. Mateus não fala com tanta dureza dos discípulos. Ele dá crédito a eles por alguma fé, alguma porção de fé que eles têm. Whereas Mark is more harsh toward them. Ao passo que Marcos é bem mais duro em relação aos discípulos. Why would he be that way? Por que será que ele faria isso? The early church tells us Mark got most of his information from Peter. A igreja primitiva nos diz que Marcos obteve a maior parte das suas informações de Pedro. Did Peter not want the story of him walking on the water included? Será que Pedro não queria que a sua história, dele andando sobre a água fosse incluída no evangelho? Because people might be tempted to exalt him too highly? Porque talvez as pessoas fossem tentadas a exaltá-lo de forma exagerada. Just 2 chapters later in Matthew 16, Só 2 capítulos depois, em Mateus 16, Matthew again adds a section about Peter that's not in Mark. mais uma vez, Mateus acrescenta uma seção que não está em Marcos, sobre In Pedro. that famous passage where Peter becomes the first pope. Era aquela famosa passagem em que Pedro se torna o primeiro papa. Well, not really. Bem, só que não. But he is praised. Mas ele é elogiado ali, com certeza. Maybe Peter realized that could get out of control. Talvez Pedro percebeu que aquilo poderia fugir do controle. But even more importantly, the early church tells us Mark was written when Christians were being persecuted. Mas mais importante do que isso, a igreja primitiva nos relata que Marcos foi escrito quando os cristãos estavam sendo perseguidos. In the decade of the 60s in the city of Rome. Na década de 60, na cidade de Roma. There would have been plenty of Christians who might have felt afraid or felt like failures. Com certeza deve ter havido muitos cristãos ali que tiveram muito medo e se sentiram muito fracassados em várias ocasiões. And Mark goes out of his way to show that the 12 apostles are a little different from any other believers. E Marcos se empenha simplesmente para dizer que os 12 apóstolos não são muito diferentes dos crentes como um todo. They have all the same shortcomings. Eles têm todas as mesmas limitações. But by the 60s, Christians in Rome knew
that God had also done amazing things through these apostles after Jesus' death and resurrection. Mas na década de 60, os cristãos em Roma já sabiam que Deus tinha feito coisas fantásticas por meio desses apóstolos na ressurreição de Jesus. I think he is trying to encourage them that even if they are afraid, Eu creio que ele está tentando encorajá-los de que mesmo se eles tiverem medo, even if they know they have sinned, mesmo que eles saibam que pecaram, maybe they've refused to admit being believers, talvez eles tenham até se negado a confessar que eram crentes, maybe they denied it like Peter also did. talvez até negaram como o próprio Pedro fez. If they turn back to Christ, he will forgive them. Se eles se voltassem novamente para Cristo, seriam perdoados por He Ele. may still choose to do great things through them. E Ele ainda assim poderia decidir fazer grandes coisas por meio deles. And through us as well. E por meio de nós também. So, how can we conclude? Como então nós podemos concluir? A lot of important principles to review. Há muitos princípios importantes aí que precisamos resumir agora. This was a world that did not use quotation marks or have any felt need for them. Esse era um mundo que não usava sinais de citação, como as aspas, e nem sentia necessidade para isso. As long as you were faithful to somebody's meaning, you could tell what they said in many legitimate ways. Se você fosse fiel ao que uma outra pessoa tivesse dito, você poderia simplesmente citar isso nas suas próprias palavras. In arranging a biography, you could order things topically as well as chronologically. Na hora de ordenar uma biografia, você poderia fazer uma ordem tanto tópica quanto cronológica. Even the Greek words sometimes translated then or now. Mesmo as palavras às vezes traduzidas por então ou agora, sometimes have a logical rather than a chronological sense to com them. frequência tem um sentido lógico e não cronológico. It was perfectly acceptable to gather together someone's teachings into a larger composite speech. Era perfeitamente aceitável alguém reunir e combinar uma série de ensinamentos de outros num discurso composto. One could abbreviate, Era possível abreviar, one could select ou escolher sempre fazer uma seleção, or ou explain. então explicar. All of these were legitimate approaches. E tudo isso, todas essas eram abordagens legítimas. And they all would have already begun to happen in the oral tradition that Luke E inherited. todas elas já teriam começado na tradição oral que Lucas herdou. If you want to see another good example of dramatic abbreviation, compare Matthew and Mark when Jesus withers the fig tree. E se você quer ver uma redução drástica de uma história, você pode comparar Mateus e Marcos no relato da figueira que é amaldiçoada e secada. And in ancient biographies and historians, there was another very common practice. E nas biografias, histórias de historiadores antigos, havia uma outra prática muito comum. Two people are present, but only one is speaking. Duas pessoas estão presentes, mas só uma fala, se manifesta. And the writer simply talks about that one person. E o autor simplesmente fala daquela uma pessoa. There's only a contradiction if a writer says there was only one person Só present. haveria uma contradição se o autor dissesse só houve uma pessoa presente lá. But otherwise, it's very common for there to be a group in one gospel, two in another, and one in a third. Mas em certo sentido, é muito comum que num evangelho se fale de um grupo de pessoas, no outro de duas pessoas e no outro de uma pessoa só. Short sayings like proverbs, but also parables were often repeated. Ditos curtos como provérbios ou mesmo parábolas eram repetidos com frequência. So we don't have to assume that everything that's listed in a synopsis as parallel really was. Então não precisamos pressupor que tudo que é listado numa sinopse como trechos paralelos de fato eram trechos paralelos. If the context in the Gospels was different. Se o contexto em cada um dos evangelhos em que esses trechos aparecem era diferente.
At the same time, it is perfectly appropriate to harmonize variant accounts. E, ao mesmo tempo, é perfeitamente apropriado a harmonizar diversos relatos. There's another wonderful example of this in the parable of the wicked tenants. Há mais um exemplo maravilhoso disso na parábola dos maus arrendatários. This one appears in Matthew, Mark, and Luke. Esse aparece em Mateus, Marcos e Lucas. And in each case, Jesus asks the listeners, what will the landlord do with those wicked tenants? E em cada desses relatos, o Senhor da Terra pergunta pergunta-se na história o que esse Senhor da Terra vai fazer com os arrendatários. In one account, the answer is that someone says they will be punished. Em relato, alguém diz que eles serão castigados. In another account, Jesus answers his own question and says they'll be punished. E em outro relato, Jesus responde a sua própria pergunta e diz que eles serão castigados. And in the third case, Jesus says they'll be punished and somebody says, God forbid. E em outro trecho, em outro relato, Jesus diz que eles serão castigados e os ouvintes dizem, não, que não aconteça isso. But use some historical imagination. Mas use a sua imaginação histórica. Even if you don't go on the trip to Israel that was advertised last night. Mesmo que você não vá para aquela viagem de Israel que foi anunciada aqui ontem à noite. There's a big crowd in the temple. Lá tem uma multidão enorme ali no templo. Jesus is teaching very controversially. E Jesus está ensinando assuntos ali muito controvertidos. He asks a question. E ele faz uma pergunta. Are we supposed to imagine the crowds like a choir answering in unison the same thing? Devemos supor que a multidão vai responder em uníssono como grande coro exatamente a mesma coisa? Let's practice it now. 1, 2, 3. Vamos praticar agora. 1, 2, 3. No, that's not how crowds work. Não é assim que as multidões operam. One person shouts out something. Uma pessoa que grita alguma coisa. Somebody shouts out something different. E outra pessoa que grita outra coisa. Somebody contradicts the first E person. aí alguém contradiz o primeiro que gritou ali. And if Jesus wants the crowd to know what his answer is, he will have to give it himself. E se Jesus quer que a multidão saiba qual é a resposta dele, ele vai ter que falar também. This is perfectly natural. Isso é perfeitamente natural. But if we had the time, we could also see how each ending fits the emphasis in that gospel. Mas se tivéssemos tempo também poderíamos ver como cada resposta específica se encaixa no propósito de cada evangelho. Just a couple more points. Alguns pontos a mais só. We have to allow for round numbers. Temos que dar permissão aí para que sejam usados números arredondados. Was Jesus crucified at 9 in the morning or at noon? Será que Jesus foi crucificado às 9 da manhã ou ao meio-dia? Maybe it was 10:30. Talvez foi às 10:30. And one writer rounded down and one writer rounded up. Um dos autores arredondou para baixo, o outro arredondou para cima. There wasn't a sundial everywhere they went. Não tinha um relógio solar ali em todos os lugares que eles fossem. And they weren't small enough to wear on your wrist. E não eram pequenos o suficiente aqueles relógios solares para você poder usar no seu pulso. Or put on a computer in your pocket. Ou colocar no computador no seu pulso. In fact, most of the references to time in the Gospels are to 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, or 12 o'clock. A maioria das referências aos horários dos evangelhos são a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora 12ª. The 4 major divisions of the day in the As ancient world. 4 divisões principais do dia no mundo antigo. We shouldn't be surprised when we read about variant names. Não deveríamos nos surpreender quando lemos sobre nomes variantes. Where did the pigs run off the cliff into the Sea of Galilee? Qual foi o lugar em que os porcos mergulharam no mar da Galileia? Was it Gerasa, Foi Gerasa, Gergesa, Gergesa or Gadara? ou Gadara? Maybe it was Kherson, Talvez foi Kersa, which was a place that got translated in Greek sometimes as Gerasa and sometimes as Gergesa. Foi um lugar que às vezes era traduzido para o grego, às vezes como Gerasa e às vezes como Gergesa.
which was a town in the province of Gadara. que era uma cidadezinha na província de Gadara. There doesn't have to be any contradiction. Então não é necessário que haja aí uma contradição. Occasionally, we may have examples of synecdoche, Às vezes nós temos exemplos de sinédoques, a figure of speech where a part stands for the whole. uma figura de linguagem em que uma parte representa o todo. A rancher says he has 1,000 head of cattle. Fazendeiro vai dizer que tem 1000 cabeças de gado. Well, how many bodies and legs does he have? Bom, eu fico pensando quantos corpos de gado e quantas pernas de gado ele tem. The head stands for the whole A cow. cabeça aí representa, né, o animal inteiro. And people in the ancient world did that too. E as pessoas do mundo antigo faziam a mesma coisa. In Matthew, Jesus says that if you ask, it shall be given to Em you. Mateus, Jesus diz, se vocês pedirem, receberão. And that if you ask the Father, He will give good gifts to you. E se vocês pedirem ao Pai, Ele dará boas dádivas a vocês. But in the parallel in Luke, He says He will give the Holy Spirit. Mas no paralelo em Lucas, ele diz, Ele vai dar o Espírito Santo. Isn't the Holy Spirit a good gift? Não é o Espírito Santo uma boa dádiva? If He spoke about the Holy Spirit, might Matthew not have generalized to talk about more good gifts? Se ele falou sobre o Espírito Santo, Mateus não poderia ter generalizado e ampliado isso para mais boas dádivas? Those were just normal things for ancient historians. Eram coisas que historiadores antigos faziam com a maior naturalidade. And lastly, there are times when a story is contextualized. E por fim, há ocasiões em que uma história é contextualizada. In Mark, Jesus heals a man who was let down through the roof of the building he was in. Em Marcos, Jesus cura um homem que foi baixado numa casa através do telhado em que eles estavam. And a literal translation of Mark's words in Mark 2 is that the people dug through the roof. E uma tradução literal no Evangelho de Marcos é que as pessoas cavaram ali através do telhado. Which is what you can do when a roof is made of dried mud and grass. É o que se pode fazer quando um telhado é feito ali, né, de barro secado com alguns ramos de plantas. As the ordinary homes around Galilee were made of. Como eram feitas as casas de forma muito comum em torno do Mar da Galileia. But Luke says that the people took off some of the tiles of the roof. Mas Lucas diz que as pessoas tiraram algumas das telhas do In order to telhado make a hole to let the man para down. poder fazer um buraco para que o homem pudesse ser baixado ali. That's the way many homes were made in Greece. Assim eram feitas muitas casas na Grécia. In fact, good preachers do the same thing Na today. verdade, bons pregadores fazem a mesma coisa hoje. We will be telling a story and all of a sudden we will use some modern element that people know doesn't belong in the story. Às vezes nós contamos uma história e de repente nós usamos um elemento atual que as pessoas já sabem que não faz parte da história. But it brings it more alive. Mas traz a história mais à vida. A man was walking down a road from Jerusalem to Jericho. Um homem estava descendo a estrada ali de Jerusalém para Jericó. And along came a prosperity preacher in a Fiat. E aí chegou um pregador da teologia da prosperidade, no seu Fiat. You go, wait. E você diz, peraí. Where is that? Cadê isso no texto? But we understand he's making an analogy to what we understand today. Mas nós sabemos que ele está fazendo uma analogia com o que nós compreendemos hoje. And ancient writers did exactly the same E os thing. autores antigos faziam exatamente a mesma coisa. It's time for me to come to a close. Está na hora para eu encerrar. We will have a good part of time now for questions and answers. Espero que nós tenhamos agora um bom tempo ainda de perguntas e respostas. But before we do that, let me just say one thing, hopefully to encourage you. Mas antes de fazermos isso, quero dizer uma coisa que eu espero vai encorajar vocês. There is no apparent contradiction in
the Gospels or even in the whole Bible. Não há contradição evidente nos evangelhos e nem em uma parte da Bíblia. That Christians have not read about in every century of church history. Então não há contradição aparente nos evangelhos e na Bíblia que os cristãos em toda a história do cristianismo já não tenham lido. Some of the earliest Christian commentaries talk about them. Alguns dos primeiros comentários cristãos já falavam sobre isso. Augustine wrote a commentary on a harmony of the Gospels. Agostinho escreveu um comentário sobre a harmonia dos evangelhos. At the time of the Reformation, Calvin did the same thing. Na época da Reforma, Calvino fez a mesma coisa. And today there have been all kinds of godly evangelical commentators. E hoje, né, uma série de comentaristas tementes a Deus evangélicos Who have given, in my opinion, plausible answers to every question you might have. que, na minha opinião, deram respostas plausíveis a todas as perguntas que nós possamos ter. Don't let your faith be troubled. Não permita que a sua fé seja atribulada. If you don't know how to answer a particular question, Se você não sabe como responder uma pergunta específica, do a little bit of research. faça um pouco de pesquisa. The internet makes it easier than ever. A internet torna isso mais possível do que jamais foi. It also makes it harder than ever. Além de tornar mais fácil, também torna mais difícil do que jamais foi. Because people can make up completely false things and put them online. Porque pessoas ali podem afirmar coisas totalmente falsas e colocá-las na rede. So, read and study carefully, Então leia e estude com muito cuidado, with prayer, com oração, and maybe even buy a Vida Nova book or e two. talvez até você deva comprar um livro da Vida Nova. It doesn't have to be one that I wrote. Não precisa ser um dos que eu escrevi. Now, Jonathan, are you ready to grill us?